Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal no YouTube Alexandre Flecha, no quadro Como Entender o Novo CPC com Flecha. E hoje nós vamos falar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Um tema que está super na moda, porque o novo CPC trouxe um capítulo inteiro falando sobre esse tal IDPJ, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Então agora eu vou soltar a vinheta e enquanto a vinheta corre, você se inscreve nesse canal e dá um like nesse vídeo, ok? Solta aí a vinheta. Ok? Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelas inscrições. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sempre que eu falo desse tema, alguém me pergunta assim: Flecha, o novo CPC, ao tratar desse tema, trouxe novos requisitos para a desconsideração? Trouxe requisitos diferentes para falar da desconsideração da personalidade jurídica? E a resposta é não, não trouxe e nem poderia trazer. Porque, na verdade, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica estão previstos na lei civil, na lei material. Quais requisitos são necessários para a desconsideração? Isso tem relação com o direito material. Então, se eu estiver tratando de uma relação consumerista, os requisitos estão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, requisito no singular. Basta que não haja possibilidade de adimplemento daquela obrigação pela parte, e aí desconsidera e vai buscar quem seja o novo responsável. Muito bem. Se eu não tratar de uma relação consumerista, se eu não tratar de uma relação que envolva o direito do consumidor, aí eu uso o artigo 50 do Código Civil, outra lei de direito material. E ali eu tenho como requisito o abuso da personalidade jurídica, que se caracteriza, que se materializa pela confusão patrimonial, ou seja, que o sócio e a pessoa jurídica misturaram o seu patrimônio de um modo que acaba sendo uma coisa só. Bom, esses são os requisitos que já existiam na época do Código anterior, que não foram alterados pelo Código novo, porque o CPC fala apenas do procedimento, ou seja, como deve ser feita a desconsideração da personalidade jurídica. Lembrando ainda que lá no direito material existem algumas espécies de desconsideração. Então a chamada desconsideração comum ou desconsideração ordinária é aquela em que o juiz estende a responsabilidade da pessoa jurídica para a pessoa dos sócios dessa pessoa jurídica. A desconsideração inversa é a hipótese em que o juiz afasta o devedor original, que é a pessoa física, para poder atingir a pessoa do seu sócio. Esse sócio é a pessoa jurídica. Então, quem contraiu a obrigação foi o sócio pessoa física, e o juiz vai ultrapassar essa pessoa física do sócio e atingir a pessoa jurídica da qual esse sócio faz parte. Então funciona mais ou menos assim: a PJ contrai a obrigação e não paga, eu vou nos seus sócios, essa é a comum. A pessoa física contrai obrigações e não paga, e todos os seus bens estão escondidos numa pessoa jurídica. Desconsideração inversa, sai do sócio e vai até a pessoa jurídica da qual ele integra o quadro social. Tranquilo a essas? Muito bem. Agora, terceira hipótese, desconsideração indireta. Na desconsideração indireta, o juiz afasta a pessoa jurídica para atingir uma outra pessoa jurídica que guarda um grau de subordinação com aquela que eu desconsiderei. Então, duas pessoas jurídicas, uma é hierarquicamente superior à outra, afasta essa superior e atinge outra pessoa jurídica que tenha grau de hierarquia inferior. E, por último, a desconsideração expansiva, que ocorre na hipótese em que eu afasto uma pessoa jurídica para atingir uma outra pessoa jurídica que não tem relação de hierarquia. Elas são coligadas e estão em mesma posição de hierarquia. O famoso grupo econômico. Eu afasto uma para atingir a pessoa jurídica que integra esse grupo econômico. Muito bem. Então entendemos requisitos, entendemos espécies. Agora a parte processual do nosso vídeo. O procedimento da desconsideração. Previsto lá nos artigos 133 ao 137 do novo CPC, e logo no 133 já está dizendo que esse incidente só pode ser instaurado a requerimento da parte ou do Ministério Público.
o que significa dizer que o juiz não pode determinar de ofício a instauração desse incidente. Instaurado o incidente, o juiz manda citar o sócio na desconsideração ordinária, ou a pessoa jurídica na desconsideração inversa, ou na indireta, ou na expansiva, para que esse citado venha se manifestar sobre a desconsideração. Ou seja, se o juiz deve desconsiderar ou não. Uma vez desconsiderado, depois de oportunizada a parte se manifestar, é que, havendo o decreto de desconsideração, aí sim haverá responsabilidade desse novo devedor que foi trazido para o processo. A partir daí, os atos executivos, como penhora e assim por diante, é que passarão a incidir. Percebam então que o legislador, que o novo CPC, teve a opção de privilegiar o contraditório. Primeiro ouve as partes e depois decide se vai ou não desconsiderar. Isso foi alvo de muita crítica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Porque se pensou assim, olha, se eu vou primeiro citar aquele que eu quero desconsiderar, se eu vou citar também aquele que eu quero que venha para o lugar do desconsiderado, se eu vou citar todo mundo primeiro, ouvir todo mundo primeiro, para só depois decidir se desconsidera ou não, até lá todos os bens já desapareceram. Para evitar isso, é que o artigo 792, parágrafo 3º, diz que desde a primeira citação no processo, dali para frente, primeira citação, lá no comecinho, desde a primeira citação, dali para frente, todos os atos de alienação de bens, seja da pessoa física do sócio, seja da pessoa jurídica que ele integra, qualquer alienação é considerada fraude à execução. Então façam o seguinte, lá nos artigos 133 a 137, coloquem ver 792, parágrafo 3º do novo CPC. Eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado do vídeo, me perdoem, ele foi um pouco longo, mas o assunto era um pouco longo, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!